Alô, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Setup 123 Forex. Aqui é o trader Alexandre Viana. Hoje, depois do almoço, eu gravei um vídeo, tá? Mas o áudio não saiu, só até os primeiros 5 minutos. Depois eu devo ter apertado algum botão aqui para variar. Peço desculpas e vamos fazer aí a análise aí desse início de semana. Então vamos trabalhar a nossa estratégia tradicional, tá? Que é usar o Renko, o sistema de Renko, tá? Jogando por cima o Reiki Nash. Só para esclarecer, o sistema do Renko, eu vou tirar aqui, eu vou tirar as linhas aqui, tá? Vou colocar para vocês que o sistema do Renko é esse sistema, tá? Que é o Studlines Renko, que é linhas de estudo, né? Então a gente coloca aqui, é a mesma coisa, tá? Vocês estão vendo aí com não tem muita diferença. E por que a gente coloca o Reiki Nash no lugar da vela aqui, substitui o Renko, né, pelo Reiki Nash? Mas pela facilidade de ver a abertura e o fechamento, ó, vou colocar em cima o Reiki Nash, ok? Mas pela facilidade, quando você dá um zoom, de ver o fechamento e a abertura da vela, ok? Do Reiki Nash. Então, a abertura do lado esquerdo, fechamento do lado direito. Esclarecida a dúvida, né? Mas às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. Vamos iniciar aqui, colocar a nossa resistência e suporte. Resistência, dicas rápidas, tá? Procurem sempre alguma coisa em torno da média móvel de 36, tá? E também no mínimo 3 toques. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Olha para o passado, que era resistência, né? A velha máxima do mercado. Vê se no passado já não foi suporte. Foi, perfeito. Vamos marcar aqui nosso suporte neste nível aqui, mais ou menos. Tá? Se você tiver dúvida aqui que a gente tem mais de 3 toques, dá uma diminuída e olha lá no passado. Ó. Tocou lá, aqui e aqui. Foi perfeito. Tá? Então, lembrando-se que resistência e suporte também é uma área, né? Não precisa ser tão... talvez você marque um pouquinho acima, um pouquinho abaixo dos meus pontos aqui. Tá joia? No 480, que representa o quê? 48 pips por Reiki Nash, ou por Renko, no caso, estamos usando o Reiki Nash. Clicamos aqui, vamos para o nosso 240, são 24 pips por Reiki Nash. Vamos analisar o nosso 240. Perceber aqui uma lateralização do mercado, tá? Não estou vendo nenhum ponto de entrada aqui, tá? Neste momento. Mas você pode começar a marcar a linha de tendência. Quando está muito lateralizado, não precisa nem começar a marcar a linha de tendência, tá? Só fazendo uma chamada aí para vocês. As linhas de tendências, elas mudam, né? O tempo todo de ângulo, ok? Então, se você quisesse marcar uma linha de tendência aqui, você poderia estar marcando desta maneira, ó, tá? Então eu iniciei aqui, aí foi mudando o ângulo, ok? Então tá aqui, você tem uma linha de tendência de quê? De baixa, né? O preço está tocando, caindo, tocou, caiu, por fim ele rompeu. Quer dizer que vai subir? Continua o estudo, tá bom? Vamos para o 240, ou por 120, perdão, que são o quê? 12 pips por cada Reiki Nash. Você pode fazer um pequeno ajuste da tua linha de tendência, tá aqui, você fez um pequeno ajuste da tua linha de tendência, não mude, resistência e suporte vocês não vão mudar, e a partir daqui começa o nosso estudo. Então, qual a característica do nosso setup? A quebra de uma linha de tendência de baixa, o preço quebrou, cruzamento de 3 médias móveis e uma retração para você entrar, no caso, se houver essa retração até a tua média móvel de 36, muito cuidado, tá? Vai procurar um ponto de entrada em time frames menores. Então a gente teria aqui o ponto mais baixo anterior a esse cruzamento aqui, está aqui, não é esse aqui, está aqui o mais próximo, tá aqui. Então ponto 1, ponto 2 lá em cima, e aí ponto 2, ponto 3. Aí muita gente vai se confusão. A gente já teve uma entrada aqui nesse ponto, tá? Mas tem que ver se em M60 e M30 iriam validar esse ponto de entrada. Aí o que você faz? Você se prepara, deixa posicionado o teu ponto 2, ponto 3 ou A, B, C. Porque que a gente pretende aqui? Comprar
mais barato, tá? E neste momento o preço está aqui, tá? Está sendo ao vivo, são 18,14. Então, quer dizer que estou procurando uma tendência de alta? Não, eu não estou falando que eu estou esperando uma tendência de alta. Então, o que a gente pode ver aqui também no 120, você tem uma linha de tendência aqui, ó, tá? Vou voltar ali para o 240, que tá essa linha de tendência aqui, ó, ela aparece com mais clareza, né? Ó, tá aqui a tua linha de tendência aqui, ó, tá? No mínimo tem três toques aí, linha de tendência de alta. O preço está tocando nela e subindo, tá? Podemos deixar marcado lá. Volta lá para o 120, faz o ajuste da tua linha de tendência, ó. No mínimo 3 toques. Precisa puxar tanto aqui? Pode ajustar. Ó, vai esticando. Tem que dar a coerência, tá? Aqui são falsas chamadas, tá? São falsas chamadas para você vender. Então, basicamente você tem esta linha de tendência de alta no 240, tá? E você teria praticamente um setup quase, você não tem um setup, muita gente confunde, de alta ainda. Por quê? Porque esse Heikin Ashi aqui, ele não quebrou o ponto 2,3. O que é quebrar o ponto 2,3? É simples, né? Ele tem uma abertura do lado esquerdo e um fechamento do lado direito. Então, ou este, que já fez a retração, ou o próximo Heikin Ashi, vão ficar acima do ponto 2,3. Tá? Tem que esperar no 120? Não. Tá vendo isso aqui? Essa linha aqui é uma linha de tendência, é uma resistência. Vou lá no meu 60 e ajusto a linha. Tá? Obviamente eu diminuo um pouquinho, ó. Ajustei. Então, se eu tiver um setup de entrada, um cruzamento das 3 médias móveis para cima, ele sobe um pouquinho, abaixa e faz esse abaixar, é um pullback, retrocesso, retração e por aí afora. Eu faço a minha entrada de compra com o primeiro target ali, ó, tá? 1,1761, e meu segundo target eu marcaria uma resistência aqui no 480, que são os meus minhas referências de targets, ok? E caso isso não ocorra, o que dá para fazer aqui? É simples, tá? No M60, poucas vezes a gente fica analisando, tem um monte de linha aqui. No M60, se você observar, você pode tirar, desconectar todas essas linhas sem problema algum, tá? Porque você já entendeu o que você está esperando do par. E eu vou só mostrar o que pode acontecer, né? Uma das coisas que a gente não faz é que eu falo para os meus amigos e para as pessoas que fazem o curso, né? Para falar consigo mesmo, tá? Então, no teu M60, antes de fazer qualquer tipo de entrada, esgote todas as possibilidades. Então, a gente tem aqui um triângulozinho no M60, que são o quê? 6 pips para o Heikin Ashi. Então, eu tenho exatamente aqui um triângulo, tá? Vai lá para o teu M30, faz o ajuste do teu triângulo, ó, praticamente está aqui. Se você for fazer um ajuste da linha de baixo da base, ó, ele tem aqui a base. Vamos diminuir aqui um pouquinho para vocês entenderem. Ó, tá aqui os teus 3 pontos de toque. E agora eu esperaria para tomar a decisão do que? Venda ou compra, tá? Não gosto de trabalhar com M30, porque M30 é o que? 3 pips por cada Heikin Ashi. Você ficaria com um stop bem muito curto. Qualquer oscilada do preço, você seria estopado. Então, qual a saída? A saída é bem simples, né? Primeiro de tudo, o que eu falei no começo? Esgotem todas as possibilidades de análise, certo? Então, para você esgotar todas as possibilidades de análise, primeiro que você está esquecendo uma, que nós estamos agora, são 18 e 18, volume baixo para esse euro-dólar, e o mais importante, não é um par relevante para o mercado que vai se abrir, que é o mercado asiático. Então, a gente vai pensar em trabalhar com os pares voltado para o mercado asiático, os pares que têm o Yen, perfeito? Então, é isso que a gente vai propor amanhã para a abertura do mercado de Londres ou americano, procurar esse setup aqui, se a gente vai ter o que? Setup de alta ou de baixa. Lembrando
Aqui ele vai ser um setup de baixa, tá? É bem simples aqui. Se isso aqui é a nossa lateralização do M30 e do M60, mas a gente tem aqui o que? Nós temos a média móvel de 36 no 120, como se funcionasse como um suporte aqui. Então o ideal, volta lá no M60, que você, se você for procurar uma venda, você procure o que? Um baixo mais baixo que esta linha aqui que está marcando a tua média móvel de 36 no 120. E aí a gente vai ter certeza que pela ação do preço ele rompeu aquela média móvel de 36 no 120 e você entra vendedor. Ok? Por outro lado, se tocar na média móvel de 36 e começar a fazer um Reiki Nash de alta, aí você vai procurar no M60, no M30, o que? Um setup comprador. Então você se preparou, tá? Vou dar uma olhada no 240 também. No 240, ele pode estar dentro dessa lateralização, tá? Então dentro dessa lateralização, lembrando que no 240 você pode ter uma linha de tendência aqui, ok? Ou o preço pode flutuar dentro dessa lateralização, tá joia? Lembrando que se ele rompe também lá o 120 e perde esse suporte provocado pela média móvel de 36, o target dele, lembrando que ele já fez aqui no passado, o target dele pode ser esta mínima aqui ou novamente 15,42, podendo se estender até um 15.00, um 15.00, ou podendo se estourar um 17,61, pode ir até um 18, alguma coisa, que seria a nossa resistência no 480, a próxima resistência do 480, tá? Qual seria a próxima resistência do 480? Assim, se eu ficar olhando para cá, eu não tenho referência, tá bom? Então eu fiquei um pouquinho mais nesse par para mostrar que você tem que olhar lá para o passado, ó. Então aqui estaria, ó, a tua próxima resistência, porque no passado foi resistência e virou suporte, suporte, ok? Então tá ali o teu próximo target, e se romper um 15,41, qual é o teu próximo suporte? Se eu não diminuir aqui, ó, eu não consigo enxergar. Então agora eu diminuir, vou marcar aqui, ó, pelo menos no mínimo 3 toques. Aqui é uma região interessante que vai dar lá um 13,997, seria mais ou menos aquele número psicológico 1,14, tá? Então aqui seria nosso próximo targetzinho aqui. Tá bom? Eu até baixei um pouquinho mais, vamos subir aqui, ó. Pronto, tá perfeito. Então é assim que você se prepara para fazer teus trades. Então eu gosto muito gosto não, né? O que eu preconizo é resistências e suportes em time frames maiores. Como a gente está trabalhando com Renko, quando é Renko a gente ignora o tempo gráfico. Por quê? Porque eu estou indicando quantos pips ele vai fazer por cada Reiki Nash ou por cada Renko. Então nós não podemos falar time frames aqui. A gente não fala tempo gráfico quando a gente utiliza o Renko, tá bom? Aqui quando eu clico, eu estou falando que cada Reiki Nash tem 24 pips. Esse zero aqui você desconsidera 24 pips por cada Reiki Nash. Então muito cuidado que ele pode estar oscilando dentro dessa faixa. Tem muita gente. Esse 240 aqui equivale mais ou menos a um 4 horas. Então tem muita gente que trabalha aí observando o mercado em 4 horas, tá? Fica procurando as linhas de tendências. Aqui a gente tem uma, tá? Aqui a gente tem outra. Eu não gosto de fazer essa comparação, mas muita gente só vai trabalhar se o preço romper essa região aqui ou aqui e começar a procurar as vendas aqui ou as compras nesse ponto, tá? Eu não faço muita comparação, mas é só a título didático, né? O que representa esse 240? Esse 240 aqui dá mais ou menos o time frame de 4 horas, como o 120 dá mais ou menos o de 1 hora. Perfeito? Então vamos continuar nossa análise aqui. Sem mais delongas, eu já fiz a resistência e suporte da Libra USD, tá? No 480. O preço está aqui. Tá vendedor ainda, o cruzamento das médias móveis aqui. O preço bateu na média móvel de 36, voltou a cair, bateu na média móvel de 36, voltou a cair, e agora ele não teve força para romper o que ele deixou para trás, né? Então aqui nós tínhamos um suporte, bateu nesse suporte, né, que agora virou resistência, esse ponto aqui, vou ampliar um pouco mais para vocês, ó, bateu aqui na média móvel de 24, e a gente não sabe se ele vai, se ele fechar abaixo, né, aqui,
provavelmente ele vai buscar uma queda maior, uma venda maior. Provavelmente por quê? Eu sou adivinho? Não, não existe adivinhação nem achar. Eu vou enxergar graficamente. Então, graficamente, o que acontece? No 240, ele rejeitou, ele tem uma linha de tendência aqui, tá? No 240. Muita gente acaba colocando muito lá em cima, tá? A linha de tendência está um pouquinho mais abaixo. Aqui são alguns spikes, tá? E aí, você colocando no 240, você vai procurar o teu setup de baixa, tá? Se não aparecer, vai lá para o teu 120, ó. Olha, quando você marca direitinho, você vai fazer só um ajuste. Tá ali a tua linha de tendência. Esqueça isso aqui foi uma chamada para compra perto de uma resistência e graficamente eu espero romper isso aqui para poder entrar. Então, não se entra comprando sem que a resistência se transforme em suporte. Foi o que aconteceu aqui. Chamou para compra, mas não rompeu a resistência. Aí deu a estopada aí na maioria do pessoal do mercado. Vamos ajustar um pouquinho essa linha de tendência aqui no 120. Tá? Você pode, se você for esticar ela um pouquinho aqui já daria os 3 pontos, tá, gente? Também, ó. Ó, tá certinho ali. 3 toques. 1, 2, 3, perfeito. Linha de tendência de baixa. Essa aqui é a nossa linha de tendência de quê? No 240, certo? Então, muito cuidado, que o preço pode estar fazendo um setup de alta no 120, ou seja, o preço pode estar fazendo isso aqui, ó. Pode querer subir, ok? Como também, se no 120 ele romper, perder esse suporte deixado pela média móvel de 36, que é super importante, manda bastante no mercado, você vai procurar, tá vendo aqui? Eu marquei para vocês o suporte. O que é esse suporte aqui? É a média móvel de 36, que é essa linha alaranjada. Ah, mas por que você marcou aqui? Porque a gente tem a mania de olhar para essa região do meu mouse e esquece o passado. A média móvel de 36, se você observar... Opa, baixei aqui. Deixa eu só subir essa linha aqui um pouquinho. Deixar ela mais um pouquinho para cá. Tá. Apertei sem querer. Essa média móvel de 36, se você observar, ela tem uma função super importante. É só você esticar, ó, você vai ver que ela é resistência e suporte. Suporte aqui, resistência aqui. Então, eu não estou marcando de forma, não estou falando que a média móvel de 36 é importante porque ela é só importante, porque ninguém percebe isso, tá bom? Então, vamos voltar lá para não ficar um monte de linha. Vou colocar o meu suportezinho na média móvel de 36 do 120, tá lá marcadão bacana. Vou para o meu 6 pips por box e aí tá aqui, ó, o que eu preciso. Para quê? Para que quebre e se ele voltar e ficar abaixo desse suporte, que é da média móvel de 120, na realidade ele vai ficar vendedor. E aí eu tenho meu primeiro target aqui de 81 pips. E se ele romper, ó, vou ajustar minha linha, se ele romper todo esse estudo que eu fiz, eu posso comprar, que aí desmistifica, né, um pouquinho, termo difícil, né, desmistificar, mas é isso mesmo. Aquele conceito de que aqui eu tenho uma resistência, está perto da resistência, eu vendo, tá? Não. Pode acontecer de você comprar, você vai ter um target de 36 pips. Só que detalhe, a gente não se preocupa tanto de estar comprando perto de uma resistência quando você enxerga graficamente que quebrou essa resistência, porque a gente não trabalha com o número de pips em termos de stop loss e tudo mais. Então, se você conseguir entender esse conceito, você vai ver que você vai estar entrando. A única coisa que tem que pesar para vocês é risco-benefício. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 36 pips até de novo ele tocar na minha resistência, se meu stop for de 18, está perfeito. Pelo menos o meu stop é de 18 e meu TP2, né? Eu tenho o que é TP2? Eu tenho 2 vezes a chance de o meu take profit, meu lucro é maior do que o meu prejuízo. Também não tenho essa preocupação, tá? Porque você está trabalhando com percentual, tá? Então, quanto isso aqui representa de risco? Porque às vezes você, quando toca aqui, você fecha a operação e de repente ele vai embora, vai até lá. Aí você fala, nossa, você não pegou a extensão total do que o mercado poderia te dar.
tá certo? Então muito cuidado, não custa, não tem, eu não sei, assim, muitos traders utilizam essa regra e falam, olha, resistência é para vender quando tiver perto da resistência e suporte é para comprar. Não dá nem para falar que na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes é o que? É você enxergar. Se você não enxergar isso, não faça, tá? Dólar e ien foi um exemplo disso. Dólar e ien, muita gente acreditou que fosse bater lá numa resistência, começou a vender, vender, vender e não deu certo, tá? Então vamos lá, vamos falar dele agora. Dólar e ien, vou para o meu 480, ó, minha resistência no 480, a maior resistência que eu tenho é estes pontos aqui, vou colocar uma mais próxima do preço, tá? E vamos ver, ó, tá certinho aqui nessa região. Vamos ver aqui. Aqui são várias, houve uma lateralização, mas ele respeitou o suporte. Aqui ele era uma resistência, rompeu, bateu aqui no suporte e foi embora. E aqui ele respeitou o suporte. Então, mais ou menos nesse ponto aqui está bem marcado. Lembrando que é uma área, tá? Aí depois ele retraiu. Só que qual a tendência dele no 480? Vamos tentar enxergar como um todo. Você tem uma linha de tendência, ou tinha uma linha de tendência de baixa aqui. Ainda tem, né? O preço está batendo nela e caindo, bateu nela, caiu, bateu nela e caiu. Por fim, o preço rompeu a tua linha de tendência, ele quebrou. Cruzamento das três médias móveis, depois ele fez um pullback aqui na média móvel de 36. Perfeito. Excelente entrada de compra para quê? Buscar qual target? Esse primeiro target ele buscou, tá? E depois esse segundo target ele buscou. E aí muita gente falou, ah, vou vender nessa região, que ele vai retrair, tá? Ele subiu mais 117 pips, ele arrebentou só quanto ele tomou a tua operação. Então, só quando eu começo a enxergar essa retração que eu faço a venda. Como que eu faço? Então, aqui só foi a nível didático, você não precisa ter essas linhas no 480, é só para entender que como ele tocou, ele rompe uma linha de tendência num tempo de renco, num número de pips maior, e dá um setup gigante de alta, você tem que tomar muito cuidado para você ficar vendendo aí nas resistências, tá joia? Vou colocar no meu 240. Lá no meu 240, o que eu tenho? Meu 240 eu tenho um suportão, uma linha de tendência que é um suporte, ó, tá aqui no meu 240, muito cuidado. Que a gente já falou que corresponde mais ou menos a 4 horas, então tem muita gente que vai esperar o mercado pegar fogo aqui, começar a pensar numa venda aqui se for o caso, ok? Certo? Ou uma compra a partir daquele target lá. Mas vamos lá. Vou diminuir aqui o meu gráfico. Vamos ver se eu acho alguma linha de tendência. Tem uma linha de tendência de alta, ou perdão, de baixa, que estava mais ou menos nesse nível aqui. Sempre perto do cruzamento aqui, tá bom? Aí o que aconteceu? O preço rompe, dá um pullback e começa a subir. Ó, então, à tua disposição, o mercado deu 668 pips. Ele está num canal de alta ainda, tá? Ainda não mudou a tendência dele. Ele fez uma retraçãozinha aqui, perfeito, sem problema algum, de 224 pips. E ele está batendo numa linha de tendência de 240, linha de tendência de alta. Tá? Bateu, subiu, bateu, subiu, bateu. E a gente não pode falar nada ainda. Só que essa linha aqui, ó, que era a linha de tendência de baixa, como eu tive um cruzamento aqui, ela muda de ângulo, tá? Então, muita gente se perde com isso. Eu vou ampliar e vou marcar para vocês que ela vem para cá, ó. Aqui eu tá vendo que eu tenho vários toques aqui, linha de tendência de baixa, o preço tocou, baixou, por fim rompeu, cruzamento das médias móveis, e aqui eu tive um setup de entrada legal, clássico, para você poder procurar no M60, no M30, uma comprinha aqui, tá? Lembrando que você tem uma linha de tendência no teu 240 que te ajuda a colocar o teu stop, tá? Não precisa ter medinho de colocar o stop não, porque muita gente fala assim, nossa, 50, 60 pips é muito, não. Não é. Na realidade, é o quanto esses 50 e quanto esses 100 pips, quanto esses 200 pips que seja de stop loss representa da tua conta, tá bom? É isso que você tem que pensar.
Então agora no SDIEM eu tenho todo esse estudo feito, vou lá para o meu 120, ajusto. No meu 120, tá vendo? Eu tenho uma linha de tendência, ó, tá aqui o cruzamento. Eu tenho uma linha de tendência de alta, aqui é o cruzamento, quebrada pelo preço, e aí ele pode fazer o quê? Ele pode tocar na minha média móvel de 36, eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3. Ele pode continuar fazendo uma correção do movimento, pode continuar caindo. Vamos olhar lá no 480. Ele pode procurar a tua média móvel de 36 aqui, ó. Então o preço pode cair 125 pips, tá? Ele pode fazer essa correção, mas eu não estou enxergando graficamente ainda, tá? Porque eu tenho um apoio da linha de tendência no 240, que quer dizer 24 pips por cada Reiki Nashi. Eu tenho este apoio aqui e tenho no meu 120 esse Reiki Nashi aqui não formado. Então, se ele formar um Reiki Nashi de baixa, romper o meu ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, romper o meu ponto 2, 3, fizer um Reiki Nashi de baixa, o que eu posso esperar? Para eu correr menos risco, tá? Eu vou lá para o meu M60, ajusto e espero o quê? Um setup de venda. Obviamente eu tenho que esperar o cruzamento dessas três médias móveis aqui, tá? Um baixo mais baixo e tentar vender. E aí vou ter um target aqui de pelo menos 63 pips ou menos. Vamos lá para o M30. Ó, pode ser que o movimento esteja começando aí pelo M30. Então, ó, cruzamento das três médias móveis. Você faz uma venda. $70 pips a teu favor. Se ele continuar com o movimento de correção. Caso contrário, não esqueçam que no 240 ele pode estar respeitando esta linha de tendência, e se ele quebrar aqui, muito cuidado que ele tem essa resistência aqui, mas também não tem problema nenhum você procurar não em time frames, né? Porque a gente não fala Renko, a gente ignora o tempo gráfico, né? A gente sempre vai falar do número de pips. Você vai para um número de pips menor, 60 por 30, para saber se você vai entrar comprando, se ele vai continuar a tendência de alta ou ele vai corrigir mais, tá? E dicas, né, que todo mundo fala assim, pô, mas por exemplo, no 240 ele está vendedor, no 120 ele está comprador, tal. Qual a tendência principal? Você vai olhar para o 480. Essa é a tendência principal, sempre. Então vamos lá. Se no 480 a gente está vendedor, no 240 ele está comprador, no 120 ele está vendedor, no M60 ele está vendedor, só quem está atrapalhando é o 240. Espere o 240 ficar vendedor para você vir fazer a tua operação a favor da tendência, tá? Então quem vai mandar na tendência é o 480. Se você tiver um 480 vendedor, um 240 vendedor, então vamos clicar aqui, ó. Se você tem um 480 que a gente não pode falar que ele está vendedor, que ele está fazendo uma retração, por enquanto, que é o que eu estou enxergando graficamente. Se você tiver um 240, ó, vendedor é ele quebrar, essa linha de tendência de alta aqui. Então o preço tenderia que quebrar aqui, esta linha aqui, ok? Então, como que eu posso me preparar? Existe uma malandragem que a gente pode fazer, tá? Vamos explicar essa malandragem para vocês? Claro, vamos. Pessoal aí os meus parceiros aí do WhatsApp que já fizeram o curso já sabe a malandragem, né? Vou explicar aqui para eles aqui. Ó, eu tenho aqui na média móvel de 240, eu tenho a minha média móvel de 36 e eu deixo ela marcadinha aqui. Perfeito? Com um suportezinho, ó. Tá? Marco ela aqui. Então eu vou me antecipar do 240, eu vou lá para o meu 120. Eu sei que se o preço fechar abaixo, ele rompeu lá 240, né? Se ele fechar para cá,
eu tenho 70 pips, mas eu não vou fazer isso no 120, eu vou lá para o 60. Tá aqui. Aí o que eu faço? Eu vou procurar, ó, uma região, um ponto de venda que fique abaixo deste ponto aqui, que eu até posso esticar aqui, ó. Se eu enxergar esta venda, então eu me antecipei. Por quê? Porque isso aqui é o que é? É a quebra da média móvel, que funciona como suporte no meu 240. Então é uma das 4 estratégias que eu ensino, que é 240 por M60. Tá? Então, aí você está se antecipando ao mercado. Não de forma que, estou adivinhando, eu estou enxergando. Isso aqui é uma estratégia utilizada. Tá bom? Agora, se não acontecer, você errou. Tá subindo o preço, tá, você errou feio. Não, gente, não tem nada de errar feio. Porque se você enxergar, falar, pô, antes de abrir a operação, eu vou dar uma olhadinha para o meu como um todo antes de abrir a operação, você vai fazer o seguinte, né? Não se abre a operação sem esgotar todas as possibilidades. Se ele começar a subir, ele vai voltar para a tendência normal dele, de alta, no 480 como estava, ok? Só que é simples, né? Vai lá para o teu 240 e você vai entender que ele acabou respeitando esta linha de tendência aqui no 240. Ó, só ajustar aqui, ó. Opa, puxei bastante. Tá aqui, ó, a tua linha de tendência de alta no 240, que manda no mercado. E não quebrou a tua média móvel de 36 no 240, respeitou, bateu e começou a subir. Então não tem erro. Existe o que? Preparação. Tá bom? O SDCAD 480, resistência e suporte. Eu já olhei lá para o passado. Qualquer coisa vocês podem checar aí também se está batendo com a área mais ou menos de resistência e suporte. Tá? Tendência de quê? Está aqui o cruzamento das 3 médias móveis, tá? Você tinha aqui no 480 uma linha de tendência aqui, tá bom? Não precisa... Quem tem mais experiência já consegue enxergar essa linha de tendência, porque o preço tocou 3 vezes nela e empurrou para baixo o preço, linha de tendência de baixa. Tocou, empurrou. Tocou, empurrou para baixo. Tocou, empurrou para baixo. Vou até ajustar um pouquinho mais aqui para cima, ó. Então você tinha aqui um triângulozinho, ó. Tá vendo? No 480. Aí ele rompe, apoia no que era resistência, apoia, transforma isso aqui no suporte, tá o quê? Por enquanto ainda está numa tendência de 480 de alta. Pode fazer um pullback? Pode. Até quando? Então vamos pegar aqui o preço, ó. Vamos pegar aqui a nossa linha de tendência de alta no 480. Se você esticar um pouquinho, o preço pode recuar e tocar justamente aqui, transformar o teu suporte, o que era a tua resistência e suporte, e cair 117 pips e depois voltar a subir. Ou mudar a tendência também. Pode acontecer. Tá bom? Sem problema algum. Então vamos voltar aqui para a nossa análise. Tá? A gente já tem uma ideia qual a tendência principal do par. A gente marca aí resistência e suporte. As linhas de tendência a gente dá uma sumidinha nela. Só foi para mostrar para vocês que isso aqui pode ser só uma retração até aqui. E depois ele continuar. Ou se ele romper aqui, ele vai buscar o próximo suporte deixado para trás, que está aqui, onde eu coloquei o meu mouse aqui no 1.2856. Senão ele vai para 1.3340, 1.3343 novamente. Vai lá para o teu 240, tá? Ó, no 240, de novo, aparece aqui a famosa linha de tendência, ó. Ela nem muda muito o ângulo, tá vendo? Ó, se você puxar lá de baixo, é a mesma linha de tendência, então muito cuidado. Você tem uma linha de tendência aqui de alta e você também tem aqui uma linha de tendência de baixa. Como o 240 representa aí, só lembrando, né? Não é para fazer essa analogia, mas só a nível didático, um time frame de 4 horas aproximadamente. Então eu tenho esse triângulo, como foi a maioria dos pares hoje. Então eu espero ele definir tendência, né? Ele ficar abaixo aqui para eu poder pensar numa venda, ou de repente ele volta e ele vai ficar oscilando dentro desse triângulo até que ele ou vá para cima ou vá para baixo. Vou para o meu 120. No meu 120 atrapalhou tudo? Não, né? Ó,
Pega aqui a tua linha de tendência do 240, linha de tendência de alta, se você só ajustar, é a mesma linha, ok? Se você ajustar a tua linha lá em cima, ó, basicamente é a mesma. Não se preocupa com aquele rompimento, falso rompimento, tá? Então, tá aqui, o teu preço está oscilando aqui, dentro dessa região. E agora? E agora o que? Você quer que eu fale o quê? Se tocar aqui no 120, né, o pessoal fala, pô, o cara tem que falar para nós como é que vai fazer. Não tem como, gente. Vocês têm que enxergar isso no gráfico, num instante que está acontecendo, né? Por isso que eu, no primeiro vídeo que o som não saiu, eu até falei, tá lateralizado demais, né? Se você adivinha, é um bom adivinho, pô, me passa os números da Mega Sena aí, tá bom? Então aqui, ó, se ele bater na média móvel de 36, aqui a gente já enxerga uma linha de tendência de alta, né? Ó, o preço tocou nela, subiu, tocou nela, subiu, tocou nela, subiu, depois o preço rompeu, cruzamento das médias móveis e ele pode estar fazendo o que? O setup. Opa, de novo eu mexi aqui. Perfeito, deixa lá, tá? Prometo não mexer mais. Ele pode estar fazendo um setup de venda. Como é que eu sei? Ele ainda não fez, eu falei pode estar fazendo. Eu só vou entrar vendendo ou comprando se naquele momento que eu for operar eu conseguir enxergar isso aí. Então tá aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 2, ponto 3, ponto 2, ponto 3. O que eu espero? Que no 120 ele venha para baixo e aí eu não preciso entrar pelo 120, tá, gente? Eu faço o quê? Vou lá no 60 e vou procurar um setup de venda no 60 nessa região, tá? Caso ele não faça isso, vai lá para o teu 120 e fala, peraí, deixa eu dar uma olhada no meu 240. Meu 240 tem essa linha de tendência aqui, ó. Ele respeitou. Ou ele volta, qual a tendência principal dele? A tendência principal dele é de alta ainda, certo? Ou ele voltou para a tendência principal, ou ele fez uma retração até a média móvel de 36, então ele teria mais 128 pips para cair, 131 pips para cair, perdão. Tá bom? É assim que você pensa, tá joia? Vamos lá aqui no Eurien. Eurien, cuidado, pode estar fazendo um setup, pode estar fazendo um setup gigante de alta, porque aqui a gente tem o que? Um suporte, que foi resistência no passado, tá? E foi suporte forte aí lá, ó, foi suporte forte no passado, foi resistência. Então, se ele considerar que ele fez aqui, ó, resistência, resistência, e considerar que eu vou fazer vai bater na minha resistência e fazer um suporte, muito cuidado que ele pode estar tentando fazer isso aqui, certo? Qual a tendência dele em 480? Por enquanto a tendência dele é de alta. Ele pode estar fazendo uma retraçãozinha, pode cair aí um pouquinho, aí 41 pips, depois começar a subir, certo? Então eu já sei a tendência principal dele, é de alta, não mudou nada, tá? Eu marquei resistência e suporte, e agora eu vou olhar para o que interessa. Vamos lá para o nosso 240, tá? 240, ele está em cima da média móvel de 36, não quebrou ainda, muito cuidado. Vamos diminuir um pouquinho o gráfico para ver se a gente consegue enxergar alguma linha. Não, tá? Ele pode bater aqui junto com esse suporte aqui do 480, ele pode acabar subindo, mas não estou enxergando isso aqui. Vou lá para o meu 120, ó. Já no meu 120, ele já me falou o contrário. Linha de tendência de alta quebrada, né? O preço tocou aqui, voltou, bateu aqui, voltou para cima e por fim rompeu e cruzamento das três médias móveis aqui, tá? E aí ele fez uma retraçãozinha, ó. Esse aqui é o setup que eu tanto falo. Aqui nem tanto porque o cruzamento foi aqui, então aqui é o setup de venda que deu aí quase 105 pips. Ah, tá. Então vamos aproveitar esse par aqui para falar um pouquinho. Eu tenho uma linha de tendência de alta rompida pelo preço, cruzamento das médias móveis, eu vou aumentar. Então está aqui o cruzamento das três médias móveis, esse embaralhado todo aqui. Também ele deu uma lateralizada aqui, ok? E aí ele fechou o Reiki Nash dele de venda aqui. Então a partir desse instante, se você tivesse marcado, por exemplo, esse Reiki Nash
Vou ampliar um pouquinho mais para ficar mais claro. Esse Reiki Nash não estava tão interessante porque ele estava praticamente no mesmo nível, a abertura e o fechamento dele estão no mesmo nível, mas esse Reiki Nash aqui quebrou essa lateralização no M120. O que é isso? 112 pips por cada Reiki Nash dele. A partir desse momento, tá vendo que você tinha uma lateralização aqui, tinha um suportezinho? Se você montou toda a sua estratégia para cá, o que você faz? Vai lá para o 60 e a partir desse momento ele ficou vendedor. Será que nessa queda toda eu não encontrei nada no M60? Vamos dar uma olhadinha? Ó, encontrei aqui, neste ponto aqui ideal. Por que não vender? Aqui eu poderia vender muito bem aqui, sem problema algum. Tá vendo? Ó, porque ele fez uma retração na média móvel de 36, fez um Reiki Nash aqui, perfeito. Se você vendesse com o teu stop de 21 pips, olha só quanto daria para ter pego. 89. Tá? Então, o que está acontecendo com o Euro Yen? Tá agora, nesse exato momento, né? Espera abrir o mercado asiático e estuda. Verifica se ele vai continuar com a tendência dele vai corrigir até esse ponto aqui, que aqui é aquele suporte do 480. Vamos voltar a analisar, ó. Volta lá no 480. Ó, aí ele deixou esse suporte aqui, ele pode corrigir até esse suporte, cair o que? 46 pips e depois subir. Então fique atento a isso. E se ele começar a cair, vir mais, sem problema algum, não teria problema algum. Você vai conseguir enxergar isso no 240, tá? Ou se ele, na realidade, ele vai romper aqui esse suporte do 480 e você vai procurar em número de pips por Renko ou Reiki Nash menor para você fazer uma entrada com menos risco, tá? Tá dando um setup de venda agora? Calma, deixa o mercado abrir, tá bom? Espera o mercado abrir. Aí você define o que você vai fazer, mas espera o mercado abrir. A dica é, na abertura do mercado, existe sempre bastante volatilidade, mas espera aí uns 15, 20 minutinhos, tá? Para ver o que você vai fazer, porque é a hora que o pessoal lá está brigando, o vendedor e comprador ainda não sabe que decisão vai tomar, se vai fazer a correção, tá? Até transformar essa resistência do semanal em suporte e começar a subir. Se ele vai quebrar essa resistência, transformar esse suporte em resistência, e aí de repente ele começa a vender. Então espera um pouquinho a abertura, 15, 20 minutos, deixa o pessoal se pegar e aí você faz um estudo gráfico disso, tá bom? Ouro. O pessoal até acha engraçado, né? Eu coloquei ouro no primeiro vídeo que não saiu som, coloquei ouro, gold, né? Gold e ouro, né? Que é o nosso chal, tá bom? Então pode ser o gold ou pode ser o ouro também, tá? Então a gente explica para as pessoas que é a mesma coisa, né? Porque todo mundo se acha avançado, né? A gente esquece do pessoal que está iniciando. Então às vezes você vai achar a sigla, perdão, é Liga da Justiça, deve estar lembrando da Liga da Justiça, né? Você vai achar a sigla aqui, chal, quer dizer ouro, ou em algumas plataformas você vai encontrar como gold, tá bom? Então aqui tá num canal vendedor, tá joia? Já vi muita gente falando, ele vai ficar comprador, vai explodir para cima, tal. Graficamente só se eu enxergar isso. No 240 ele ameaçou ficar super comprador, como muitos traders postaram. Não é uma crítica para eles não, tá, gente? É a maneira que eles vêm de analisar o mercado, que eu até acho que o preço do ouro caiu bastante. É óbvio que a gente vai encontrar uma retração, vai encontrar uma correção do preço, tá? Vamos colocar aqui no 480. Se você for analisar no 480, depois dessa quebra dessa linha de tendência aqui, ó, linha de tendência de alta, né? O preço tocou, subiu, e depois dessa quebra, cruzamento das médias móveis, dessa excelente retração aqui, ó. Se você tivesse vendido aqui, tivesse mantido vendedor aqui, você chegou quase 1000 onças, tá certo? Então, em algum momento ele vai realmente fazer a retração, fazer uma pequena correção disso aqui, uma correção total, né?
disso. Então, como é que é o trabalho? O trabalho é, primeiro, sempre respeitar a opinião de todos os traders, tá? Sempre ter muito cuidado aí, não ter esse espírito de crítica, mas esse mais aqui não é de, porque ele bateu aqui, está caindo e o pessoal está falando de correção. Não, não é isso, tá, gente? A gente tem um espírito, pelo menos no meu trabalho, o jeito que eu trabalho é assim. Eu não faço crítica com relação a um outro companheiro que está fazendo o trabalho dele. Eu faço o meu. Então, o meu trabalho é observar graficamente quando começa essa correção, tá? Então, eles estão certos que em um determinado momento vai haver uma correção, mas em que momento? Então, a estratégia é baseada nisso. É mostrar o momento que você vai enxergar essa correção. Então, por exemplo, no 240 ele bateu lá na tua linha de tendência e está vindo para baixo. Tá? Toca lá no 120, não teve força compradora. Se você for ajustar essa tua linha de tendência aqui, ó, também bateu e está caindo. Quer ver? Vamos ajustar. Ó, já dá para ver que é a mesma linha de 240, eu só fiz um ajuste. Tá? Então, por enquanto, graficamente eu não estou encontrando essa retração. Então, todo mundo está certo. A única coisa é que a gente precisa encontrar essa retração graficamente, porque senão a gente entra comprando sem enxergar isso no gráfico. E o que acontece? O mercado vai te dar uma estopada. Tá bom? Então, muito cuidado. Quando você fala assim, vai corrigir. Tá, em que momento? Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar um pouco aqui no nosso país. Tá? É o espírito crítico, né? Ficar metendo pau nas outras. Se você não concorda, toca a sua vida. Segue em frente, sem problema algum. Tá bom? Porque as pessoas também têm o direito de não concordar com você, nem comigo. Ok? Então, eu vejo análise de vários canais aí sobre a correção do ouro. Muita gente falou, olha, agora vai subir, vai estourar, não sei o que. Tá, perfeito, sem problema nenhum. É uma análise super válida. É análise baseada até em fundamentos econômicos que eu acho fantástico, sem problema algum, respeito. Mas, por exemplo, quem apostou numa correção até a média móvel de 36 foi estopado. Quem apostou numa correção até a média móvel de 36 foi estopado, porque ele voltou a cair. Então, não é que quem está falando que o ouro vai corrigir está errado. Lembre-se, transferência de responsabilidade é um erro seu. Então, enxergue graficamente, tá? Que vai haver essa correção. Quando começa a correção, provavelmente ela se inicia onde? 120 com um M60. Então, o que precisa acontecer no 120? Tá? Se não vier, ele seguiu o curso dele normal. Ele continuou vendedor. Agora, se vier, ele vai cruzar no 120, vai quebrar essa linha de tendência, vai subir, vai realizar um pouquinho e você consegue procurar essa entrada em número de pips por renko menor. Tá? Então, provavelmente vai estar aqui, ó. Você vai acabar enxergando aqui, vai ter um cruzamento das médias móveis para cima, tal, aí você corre o risco menor e pode pegar o começo da retração. Aí é gostoso, aí é fantástico, né? Olha quanto ele caiu aí, tá? Ó, 1.330 onças. Poxa, se ele corrigir metadezinha disso aqui, 650 onças mais ou menos, aqui alguma coisa tá ótimo, tá bom? Então é isso, não critiquem as outras pessoas sem entender como é que elas estão analisando. Elas estão certas sobre pode cair mais, pode chegar até aqui sem problema nenhum. Os traders fundamentais erraram. Não, gente, é você que não observou que ele continua na tendência. Aí se ele começa a mudar a tendência, está perto de uma zona de suporte e você, eu acabei de falar para vocês, ele pode fazer uma correção de 650 onças aqui, você enxergou graficamente a correção, tá? Então você vai juntar o conhecimento das pessoas que fazem a análise fundamental junto com o teu conhecimento gráfico, porque muitas vezes
a análise fundamental ela não está refletindo o que está acontecendo com o preço. Ok? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com setup123forex@gmail, o nosso e-mail e o nosso endereço de Skype. Tá joia? Grande abraço para vocês, boa noite, excelente operações, excelente começo de semana para vocês. Até a próxima.